I'd like to continue this set with a composition dedicated to the first, or second, or third All-American Hero, Father, and the title is Able to Father. Oh Lord, don't let us shoot us. Oh Lord, don't let them stab us. Oh Lord, don't let them torment us. Oh Lord, no more swastika. Hoje, retomando a nossa série Tirando de Letra a Loucura na Música, vamos falar dessa Fables or Fables, uma composição de Charles Mingus, que é uma das raras e explícitas e satíricas e debochadas e politicamente engajadas no jazz, na luta política contra o racismo e contra a opressão pela não obediência aos direitos civis já estabelecidos por lei. Então, essa peça, essa música tem uma história. É uma crítica ao infame governador do Arkansas, nos Estados Unidos, Orval Faubus, que se opôs à integração de 9 estudantes afro-americanos na escola de Little Rock, isso em 1957. Então, esta música talvez comece uma tradição musical contra o racismo e em defesa dos direitos civis. Talvez seja também o início do rap na sua forma dialogada e extremamente crítica. Há um diálogo entre Mingus, o baixista e o compositor, e o seu baterista, Richmond, Danny Richmond. Mingus não só critica abertamente os políticos, mas também publicamente debocha deles. Talvez seja a sátira mais contundente já aparecida no jazz. Ela deveria ser editada em 1959 no álbum Mingus A1, mas a Columbia Records exigiu que só fosse instrumental, sem a letra, porque era demais. Ela só foi gravada como queria o Mingus em 1960, no álbum Present Charles Mingus, da Candid Records. Mesmo assim, a Columbia exigiu que houvesse uma mudança de nome e que passasse a ser Original Faubus Fabes, não Fables or Fables. É sempre essa tentativa de apagar a crítica, de apagar e surrupiar as criações dos negros em todo lugar, e sobretudo aí nos Estados Unidos, mas só que lá foi um pouco diferente, que a luta foi vitoriosa no sentido do estabelecimento da lei dos direitos civis. Isso não quer dizer que o racismo tenha terminado, de modo algum, mas ele não é mais garantido por lei, o que muda e muito. Então, o pessoal que toca com Mingus é Mingus no baixo e na voz, no diálogo com Danny Richmond, que é também seu baterista, Eric Dolphy, tocando o sax alto, e Ted Curson, tocando o trompete.
Então a letra, numa tradução mais ou menos livre, diz o seguinte: ó Senhor, não deixe que eles nos atirem, nos assassinem, não deixe que eles nos esfaqueiem. Ó Senhor, não mais suásticas. Ó Senhor, não mais Ku Klux Klan. E aí intervém o Mingus no diálogo com o Danny, perguntando: ei, diz aí, Danny, mais alguém que seja, quem é o ridículo? E o Danny responde: o governador Phobos. Por que ele é tão doente e ridículo? Porque ele não quer permitir as escolas integradas. Então ele é um imbecil, ele é um idiota, nazi-fascista, supremacista. Me diga aí mais um punhado de gente que é ridícula, Danny. Phobos, Rockefeller, Eisenhower, sobrou até para Eisenhower, que estava depois mandando as tropas federais para garantir a escola integrada. Por que eles são tão doentes e ridículos? E o Danny responde com uma quadrinha. 2, 4, 6, 8. They brainwash and teach you hate. 2, 4, 6, 8. Eles fazem a lavagem cerebral e ensinam você a odiar. Hello, hello. Então, existe aqui, na contracapa desse disco, gravado em Montreux, com esse pessoal, algumas observações do crítico alemão Joachim Ernst Berendt, em que ele diz que Phobos é também um símbolo na luta contra o racismo, na luta em defesa dos direitos civis. Ele está ao lado de Haitian Fight Song, que é uma canção de guerra haitiana, em que o Mingus celebra a luta dos haitianos, né? Depois foi comentada essa luta por Haiti, né? Do Caetano. Então, no diálogo com Mingus, o crítico alemão diz, apresentando a peça na Alemanha durante um show, diz à plateia que os Phobos não estão apenas no sul dos Estados Unidos, mas em todos os lugares. Uma vez, durante um concerto de Mingus na Alemanha, eu anunciei a peça e algumas pessoas vaiaram. Mingus me perguntou depois o que eu tinha dito, porque eu falei em alemão. Eu lhe disse que tentei explicar quem era Phobos, mas que a audiência não se sinta presunçosa, porque há muitos Phobos aqui também. Ah, disse Mingus, você acertou. Eis porque escrevi a peça. Não se preocupe com a vaia. Ela mostra que algumas pessoas entenderam. O crítico alemão diz também que em outra entrevista, Mingus explicou: é muito engraçado que tanta gente pense que supostamente um compositor deve agradar o público, mas num certo sentido o compositor é um cronista, como um crítico. Quando você ouve Fables ou Phobos, pode sentir que os músicos também são cronistas. Eles não estão falando sobre fábulas, eles falam sobre a realidade, diz o crítico Joachim Ernst Berendt. Então, há muitas versões dessa música extraordinária que inaugura uma tradição de engajamento político por parte dos negros americanos, da cultura afro-americana, que nos inclui. Há muitas variações e numa delas, por exemplo, eles incluem até o Nixon naquela quadrinha, né, dizendo que o Nixon sabia tudo do Watergate, né,
aquela quadrinha que diz 2, 4, 6, 8, they brainwash and teach you hate. E aí na variação 2, 4, 6, 8, they brainwash and Nixon knew about Watergate. Né? As coisas vão mudando, né? As coisas vão tendo versões e numa delas também explicitamente aparece a palavra insane, dizer, é uma loucura, né? Então isso aí faz parte da nossa série, do nosso comentário. Viva Mingus!